إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Por certo, louvor pertence a Allah, a Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, nele confiamos, nele cremos, a Ele que sem dúvida é o retorno e sem dúvida que a Ele pertence o verdadeiro destino, Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Aquele a quem Allah orienta é o orientado e aquele a quem Ele não mostrou a orientação será o desorientado. Nos amparamos nele contra o mal de nossas ações e o mal de nossas intenções. Graças a Allah, aquele que se deu a orientação, sem dúvida, é o melhor dentre os orientados, no caminho dos profetas, mensageiros, admoestadores e alvissareiros, que a paz de Allah esteja sobre todos eles. A melhor das palavras é a palavra do livro de Allah, e a melhor das exortações não é senão aquela que veio de acordo com a Sunnah, o exemplo do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Aconselho-me e a vós a temência a Allah, tabaraka wa ta'ala, como Allah azza wa jal fala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ó vós que credes, temam a Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó vós que credes, temam a Deus, temam a Allah com a verdadeira temência, e não morreis, vocês não deverão morrer, exceto como sendo servos submissos, contritos a Ele, glorificado e exaltado sejas. Estávamos vendo na nossa palestra anterior que as pessoas podem desejar algo, porém até mesmo naquele desejar devemos nos amparar em Allah, para que o servo não saia da satisfação de Allah em todos os meios, em todos os campos. Um exemplo, o decreto de Allah, tabaraka wa ta'ala. Saiba que dentre as pessoas, aquelas que poderiam desejar: se eu fosse da família de tal profeta, se eu fosse da família de tal mensageiro, eu seria melhor em crença, eu seria mais veemente em orientação. Porém, a muitos não acrescentou, exceto desvio. Então, quando a pessoa chega-lhe este pensamento de um desejar fora do decreto de Allah, tabaraka wa ta'ala, o crente deve se amparar em Allah. O crente deve voltar para Allah. E hoje falaremos, com a permissão de Allah, tabaraka wa ta'ala, sobre algumas coisas que fazem parte do shirk. Aquelas coisas que são o contrário do tawhid, que fogem do tawhid. Como Allah azza wa jal, Ele fala: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. E adorais a Allah, e adorem a Allah, e não associais nenhuma coisa a Ele. Não atribuís, não associais, não colocais junto nada a Ele, nenhuma coisa. E os sábios, falando sobre a palavra coisa, shay'a, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, mencionando a palavra literalmente coisa, é para que o ser humano pense e pondere. Se o anjo, um exemplo, os anjos, al-malaika, eles são uma coisa no universo que Allah criou, não devemos os associar a Allah. Se os profetas e mensageiros, que a paz de Allah esteja sobre todos eles, foram coisas criadas por Allah, ou seja, seres, criaturas criadas por Allah, uma coisa, uma partícula do universo, então não devemos os associar a Allah. Se somos, tirando os profetas e mensageiros, nós, humanos comuns, coisas dentre este mundo e universo, não devemos associar estas criaturas a Allah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E dentre as coisas imagináveis, aquelas coisas que não são visíveis, seja um juramento, seja uma promessa, seja a pessoa, quando promete algo, esta promessa, que é uma coisa não é real, uma coisa que você pega, que você toca, é um desejar, é um querer, é um confiar, não deve ser exceto para Allah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, como Allah azza wa jal fala: yufuna bin nadhr. Aquelas pessoas que quando fazem uma promessa, elas são aquelas pessoas que a fazem, a efetuam, dão o direito da promessa, que não é senão que quando o servo promete, ele cumpre com aquele juramento, com aquela promessa. E Allah azza wa jal fala: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
Subhanallah, não existe nenhuma despenda, nada que vocês despenderam de uma despesa, um sustento, e nem do que vocês prometeram de uma promessa, exceto que Allah saiba. Tudo aquilo que o crente dá, despende, seja o crente deu para si mesmo, eu vou comprar hoje um alimento, é uma despesa, é uma despenda, você está despendendo, al-infaq. A pessoa que alimenta a esposa que alimenta o esposo, o pai e a mãe que alimenta os filhos, alimenta o animal, a criatura, ali é uma despesa. Você está despendendo e Allah é bem sabedor. E aquela pessoa que faz uma promessa, e lembrando que as promessas não são coisas louváveis para o crente fazer. É detestável que o crente fique prometendo mesmo que por Allah. Porém, é para que tire um exemplo, a pessoa fala, eu prometo que esta venda, está jurando, eu prometo que este aparelho é um aparelho bom, eu prometo, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, não no assunto do nazir, porém no assunto do juramento, ele disse quando a pessoa, sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa jura muito na venda, tira a bênção da venda. Então vemos que o nazir, a promessa é lícita, porém nem tudo que é lícito é aconselhável e amável e preferido que seja feito. Wa fi sahihi an Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, hadith relatado por Aisha no Sahih radiyallahu anha, ela disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Aquela pessoa que promete obedecer a Allah. O servo, certa vez, prometeu, eu prometo a Allah que eu irei te obedecer, eu prometo a Allah que irei fazer uma obediência, eu prometo a Allah que eu irei fazer a salah, prometo a Allah que eu irei fazer a zakah. Você fez uma promessa, tirando da obrigatoriedade, falando de coisas voluntárias, um exemplo assim. O servo prometeu, deve cumprir com o juramento, com a promessa. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيهِ. Aquela pessoa que promete a desobedecer a Allah, que ela não desobedeça. Aí pegamos que a promessa, não vamos levá-la ao pé da letra. O crente prometeu, independente do que ele prometa, seja um benefício ou um malefício, seja uma obediência ou uma desobediência a Allah tabaraka wa ta'ala, sendo obediência, ele deve cumprir. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah azza wa jal, ele fala em uma área que aquelas pessoas estavam cumprindo com as promessas, pois estavam temendo por um dia, queriam se encontrar com Allah tabaraka wa ta'ala. Dentre esta questão, e hoje mencionaremos 3 assuntos. O primeiro dos assuntos que estamos falando é a nadhr, é a promessa. Então, das questões da promessa é que deve-se, a pessoa que prometeu, obrigatoriamente cumprir com a sua promessa. إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. Se estamos falando que a promessa é uma ibada, é uma adoração, então a pessoa prometer por outro além de Allah é shirk. É o politeísmo que tira a pessoa do Islã. E falamos para lá, a pessoa que promete desobedecer a Allah, que não desobedeça. Esse é o primeiro assunto de hoje, não é senão que é a promessa. A pessoa que prometeu deve cumprir como sendo uma obediência a Allah tabaraka wa ta'ala. O segundo assunto não é senão al-isti'adha. E a palavra al-isti'adha, quando chega no Corão, um exemplo, antes de você ler o Corão, diga al-isti'adha. O dito a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Esta é uma parte. Então, pegando que alguns termos, às vezes mencionados em uma matéria do din, será por uma coisa. E às vezes mencionada em outra matéria do din, significará outra coisa. Al-isti'adha não é senão, agora no nosso assunto de hoje, a pessoa buscar proteção em algo. A pessoa se proteger, buscar proteção em algo. Quem deve ser este? Allah tabaraka wa ta'ala. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah azza wa jal fala na Suratul Jinn, o capítulo dos gênios, ele fala, e dentre as pessoas, e dentre os homens, os homens dentre os humanos, as pessoas dentre os humanos, estavam se amparando, buscando refúgio em homens dentre os gênios, em seres dentre os gênios. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Então acrescentou-lhes aflição, ficavam em desespero. A pessoa, o crente, a criatura, está se amparando em outra criatura, não vai acrescentá-lo salvaguarda, exceto aflição. Não vai acrescentá-lo a confiança, exceto desorientação. Não irá o acrescentar conforto, exceto a temência e o medo nesta e na outra vida, subhanallah. وعن خولة بنت حكيم
radiyallahu anha qalat, uma sahaba, que Allah tenha misericórdia dela e esteja satisfeito dela, ela disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer, man nazala manzila, aquela pessoa que desce a um local, chega a um local, faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, aquela pessoa que chega a um local e suplica com uma súplica benéfica, dizendo, amparo-me nas perfeitas palavras e completas palavras de Allah do mal de tudo que foi criado, do mal das criaturas, do mal de todas as coisas. Lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Não irá o assolar nada dentre as coisas do mundo, dentre as injustiças, dentre aquelas coisas que irão assolar o servo, não irão o afetar até que ele saia daquele local. O servo, quando está protegido por Allah, nada pode o afetar. O servo, quando está confiante em Allah, nada poderá o afetar. O servo, quando está adorando a Allah, nada poderá o afetar. E tudo aquilo que vem de teste, seja uma riqueza, seja uma pobreza, seja a saúde, seja a doença, testes da vida terrena, irá ser questionado o coração do servo, como ele manuseia tais testes. Não é senão que o servo fique confiante em Allah tabaraka wa ta'ala. E falamos que esta isti'aza, este pedido de proteção, não é senão se o crente faz para outro fora Allah, é shirk. والاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. E dentre as evidências que os sábios pegaram com este hadith, com esta súplica, este dua, não é senão que as palavras de Allah não são criaturas. As palavras de Deus, glorificado e exaltado sejas, não são criaturas, pois a pessoa buscar proteção em criaturas é shirk. Então aqui tira-se a evidência, como sabemos, no tempo do imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, existiu aquela provação que dentre as pessoas falaram que o Corão é uma criatura de Allah. Mas dentre os ahadith e dentre as ayat, os versículos de Allah, chegam confrontando isso, falando que as palavras de Allah não são criaturas, não são senão palavras de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E a terceira parte que podemos falar, anna kauna shay'i yuhsilu bihi manfa'atan dunyawiyya, é que aquela coisa, um exemplo, a pessoa, ela se amparou em algo, ou alguém fora Allah, e mesmo assim conseguiu um benefício terreno, um exemplo, min kaffi sharrin, daquelas questões que evitam o mal para ela, ou jalbi naf'in, ou aquelas coisas que trazem para ela um benefício, la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk. Não é uma evidência que aquilo não é do shirk. Então o servo, as pessoas, nos amparamos em Allah, que se amparam em gênios, se amparam em shayatin, se amparam em pessoas, mesmo conseguindo adquirir os seus benefícios mundanos, ou se afastarem dos prejuízos mundanos, não significa que aquilo é o quê? Shirk. Então digo esse meu dito, peço perdão para mim e para vós, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidil fuqaha wa ala alihi wa ashabihi al-ulama. O louvor pertence a Allah, que a paz e bênção de Allah esteja sobre o profeta e mensageiro de Allah, ao qual não haverá profeta, nem profecia, nem livro iluminado após ele, sallallahu alaihi wa sallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Estamos refletindo, ponderando em algumas páginas do Kitab al-Tawhid, em algumas páginas do livro do monoteísmo, dentre as páginas 48 e 52. Este livro estamos pegando, estudando e refletindo e meditando naqueles assuntos que são de extrema importância para todo muslim, para todo servo submisso e contrito a Allah Azza wa Jal. É saber que este diamante que você carrega, este tawhid que você deve proclamar e exaltá-lo, não é senão aquilo que os profetas e mensageiros chegaram. Porém, mesmo aquilo que os profetas e mensageiros chegaram, pode às vezes ser corrompido, pode às vezes ser assolado uma sujidade, e dentre as sujidades aquela que com um assopro é retirada, e dentre as sujidades aquela que com o arranhar é retirado, e dentre as sujidades aquilo que, exceto com um esforço e com outra matéria, é retirada.
Então aprendemos essas questões para para fazer com que estejamos evitando e evitar a outros também de caírem no shirk. O nosso terceiro assunto, falamos sobre an-nadhr, sobre as promessas, falamos sobre al-isti'adha, sobre o servo buscar proteção, que deve ser apenas em Allah tabaraka wa ta'ala, e também nas palavras de Allah azza wa jal tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. O terceiro e último assunto de hoje não é senão al-istighatha. Não é senão quando o servo suplica, o servo faz o dua, aquele servo que fica tão contrito no dua, que ele chega a chorar no dua. Aquele servo que quando faz o dua, ele fica confiante, com uma confiança excessiva e necessária. Porém, este dua deve ser direcionado a Allah, pois se esta súplica for direcionada a outro além de Allah, estaríamos ali acontecendo que caímos no dito contrário dos profetas e mensageiros, que a paz de Allah esteja sobre eles. Allah Azza wa Jal fala: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. E não invocais, além de Allah, aquilo que não vos beneficia, aquilo que não te beneficia e não te prejudica. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah adverte o profeta sallallahu alaihi wasallam e os crentes assim após ele, que a paz de Allah esteja sobre eles. Se a pessoa convoca outro além de Allah, e este outro além de Allah não poderá beneficiá-lo e nem muito menos prejudicá-lo, se o servo faz isso, como Allah disse, se você tivesse feito, seria contabilizado dentre os injustos. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Allah tabaraka wa ta'ala fala: e se Allah atingisse você com algo, não haveria algo do prejuízo, não haveria salvaguarda ou algo para tirá-lo, exceto Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E Allah azza wa jal fala: فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. Procurais, almejais, buscais perante Allah o sustento, o rizq, e adorai-o tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E dentre os versículos que evidenciam a questão da ibada, da adoração, não é senão وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ. E quem mais injusto do que aquele que suplica além de Allah algo que não irá beneficiá-lo em nada. E dentre as ayat, e quem mais injusto do que aquele que invoca além de Allah outros, aqueles que não ouvem quando convocados, e no dia do Qiyamah estarão ali aflitos, assolados. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. Como foi relatado no livro do Tabarani, lembramos que é um livro do Tafsir, dentre os mais famosos e queridos e amados livros do Tafsir, falando em uma cadeia de transmissão que existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, um munafiq, um hipócrita, ao qual estava ali prejudicando os crentes. فَقَالَ بَعْضُهُمْ. Então os crentes ali falaram entre eles: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Dentre as pessoas que estavam ali pensando: aquele hipócrita está nos prejudicando, vamos suplicar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou vamos buscar o refúgio na súplica ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Disseram: min hadha al-munafiq, por causa deste hipócrita. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Então relatou e disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Não deve ser tido a súplica buscando-me, porém buscando Allah. A súplica, o crente não deve direcioná-la a uma criatura, mesmo sendo um profeta querido e amado, ou um anjo aproximado, ou uma criatura dentre as virtuosas, porém a não ser a Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E pegamos que esta questão da súplica não é senão o shirkul akbar, aquilo que tira do Islã. Wa anna aslaha an-nasi law yaf'aluhu irda'an li ghayrihi sara min adh-dhalimin. E que as pessoas, mesmo que fossem das melhores pessoas, das mais virtuosas dentre as pessoas, se fizessem aquilo buscando a satisfação de outro, ou buscando com aquilo outro além de Allah, estariam sendo dentre os injustos. E a palavra injustiça, quando mencionada no Corão, como mencionamos no conselho de Luqman: ó meu filhinho, não associe nada a Allah. Por certo, o shirk é uma injustiça gigantesca.
Então o shirk é uma das maiores injustiças, não é senão que o servo é injusto para com Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Lembrando que esta injustiça não prejudicará Allah em nada, e se o servo adorar Allah com maior veemente adorar, não irá beneficiar a Allah em nada, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. E dentre as questões que pegamos, subhanallah, anna talaba rizq la yanbaghi illa min Allah. É que o servo, quando vai pedir o rizq, não deve ser pedido exceto para Allah. Kama anna al-jannata la tutlabu illa minhu tabaraka wa ta'ala. Assim como o Jannah, como o paraíso, não deve ser pedido exceto de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E a questão primordial é que não existe pessoa mais desviada do que aquela que invoca além de Allah outros. Que invoca junto a Allah, a pessoa fala, não estou suplicando fora a Deus. Eu estou buscando um intermédio entre mim e Deus. Também se contará dentre os injustiçados, dentre as pessoas que estão sendo injustas no monoteísmo. Ou a pessoa chega e fala, não estou adorando a Deus, estou adorando a outro. Da mesma forma, a pessoa estará o quê? Sendo injusto. Estará sendo dentre os injustos nesta vida e não será injustiçado na outra vida, pois será recompensado apenas com aquilo que ela fez. Subhanallah. Suplicamos a Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que dão o verdadeiro direito do monoteísmo em nossos corações e em nossas ações, ó Allah. Ó Allah, faça-nos dentre aqueles que dão o direito do monoteísmo nos corações e nas ações, ó Allah. Ó Allah, acrescenta-nos nesta vida recompensa e na outra vida recompensa e nos quite e nos evite do castigo do fogo, ó Allah. Ó Allah, perdoa-nos, pois por Ti somos crentes, ó Allah. Ó Allah, orienta-nos e faça-nos dentre os orientados e orientadores a seu caminho, ó Allah. Ó Allah, acrescenta-nos nessa vida recompensa e na outra vida recompensa e nos afaste do castigo do fogo, ó Allah. Ó Allah, faça que dentre essa congregação seja uma congregação abençoada, ó Allah. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sababa liman ihtada. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa anta arhamur rahimin. Allahumma ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا ولا في أهلنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وأصحابه العلماء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.